Insulina e hipoglicemia. Pessoal, a ideia desse vídeo no canal é explicar um pouquinho para vocês sobre como funciona a fisiologia da insulina e o que acontece em um contexto de hipoglicemia. Mas para a gente entender isso com bastante calma, a gente tem que primeiro entender as funções que a insulina exerce no nosso organismo. Primeira coisa, que a insulina ela é um hormônio, mas é um hormônio peptídeo, ou seja, ela não é derivada do colesterol, ela é derivada de proteínas. E aqui tem um ponto importante. A insulina ela é um baita regulador energético do nosso organismo, ou seja, a insulina reduz. Quando você está com a insulina mais alta, é porque há uma sinalização de que houve um consumo de calorias para esse organismo. E aqui tem uns pontos importantes. O primeiro deles é que essa insulina é um hormônio produzido pelas células beta-pancreáticas, ou seja, o seu pâncreas que produz esse hormônio peptídeo, mas ele é produzido em uma região específica do seu pâncreas e, obviamente, por células também específicas, como as células beta, tá? E ele é muito importante para organização metabólica. Thales, como assim organização metabólica? Aqui que a gente vai aprofundar um pouco mais e para explicar isso, eu trouxe aqui um exemplo. Olhando para as calorias. Quando você consome uma refeição rica em calorias, nesse caso ali um prato de macarrão, um hambúrguer, ou até mesmo, por exemplo, um pão com doce de leite, alguma coisa do tipo, a gente tem uma combinação de nutrientes, proteína, lipídio e carboidratos que a gente encontra numa refeição. Onde, nesse caso, esses carinhas aqui têm valor energético. A proteína conta com 4 calorias a cada grama, os lipídios contam com 9 calorias a cada grama e os carboidratos também contam com 4 calorias a cada grama. Então, nesse caso aqui tem um ponto importante. Esses 3 macronutrientes, eles têm a capacidade de estimular a produção de insulina, sendo que o principal nesse caso são os carboidratos. Esses aqui têm o maior efeito insulinotrópico. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, se você fizer uma refeição somente com proteína, que a gente não vai ter esse aumento da insulina. A gente tem sim. Por exemplo, temos inclusive um trabalho comparando whey protein com pão francês e outras fontes ali de alimentos que podem aumentar a insulina. O whey protein de forma isolada teve a capacidade de aumentar mais a insulina que, nesse caso, o pão francês. Isso porque no whey protein a gente encontra aminoácidos que são insulinotrópicos, ou seja, estimulam a produção de insulina por parte das células beta-pancreáticas. Um outro ponto importante é que as células beta-pancreáticas aumentam a produção de insulina quando elas verificam um aumento de ATP, ou seja, quando a gente consome mais calorias no nosso organismo, a gente aumenta a produção dessa molécula, que é a adenosina trifosfato, um sinalizador energético pra gente. Então, nesse caso, todos esses macronutrientes, como eu disse para vocês, têm calorias, e essas calorias vão aumentar essa produção de ATP, o que também aumenta a produção de insulina. E a gordura também consegue aumentar, nesse caso, a produção de insulina via receptor específico na célula beta-pancreática, receptor esse que a gente chama de RP40. É um receptorzinho assim, um pouco mais incomum, que a gente não escuta tanto na graduação, mas é um receptor bem importante. E aqui vem alguns pontos fundamentais que a insulina exerce no nosso organismo. A insulina, como eu falei para vocês, ela atua na organização metabólica. Então a gente fez o consumo dessa refeição, que é rica em proteínas, lipídios, de carboidratos, e a gente foi e falou, putz, beleza, tô saciado, digeri muito bonitinho, e agora isso chega na nossa corrente sanguínea. Ao chegar no sangue, principalmente o carboidrato, essa insulina é liberada pelas células beta-pancreáticas. Aí ela fala, putz, temos energia. Aí o músculo e o adipócito, nesse caso o tecido da gordurinha, ele é responsável por captar essa glicose que está lá no sangue. Principalmente pelo seguinte, a insulina vai nesses caras, tanto no adipócito quanto no músculo. E fala assim, galera, vocês têm que liberar o GLUT4. Para quem não sabe, o GLUT4 é um transportador de glicose que a gente encontra nessas células. A insulina aumenta o GLUT4 para que a glicose que esteja lá no sangue passeando assim, seja captada por esses carinhas. Ela meio que vem, opa, vou entrar, e consegue entrar, entendeu? Então nesse caso, por exemplo, quando a glicose entra no seu músculo, ela vai ser convertida em glicogênio, ou então ela vai ser oxidada, por exemplo, caso, sei lá, eu esteja fazendo alguma atividade, coisa do tipo. Mas não só isso. A insulina também atua a nível hepático. Ela também pode ser convertida para a via da lipogênese, ou seja, formação de gordura. Onde, nesse caso, a nível hepático, a insulina é muito importante, porque ela inibe algumas vias, como, por exemplo, a glicogenólise hepática. Glicogenólise, o nome já diz, quebra do glicogênio. Por quê? Porque quando você tem esse consumo de carboidratos, quando eu tenho esse consumo calórico, não tem porquê eu manter a glicogenólise mais alta. Eu não quero mais carboidrato, mais glicose no meu sangue, até porque eu já tenho por meio da alimentação. Então a insulina inibe. Ela inibe a gliconeogênese. Thales, o que diabos é a gliconeogênese? A gliconeogênese é a formação de glicose a partir de outras moléculas, como por exemplo os aminoácidos. Então ela também inibe isso por parte do fígado. E a insulina, a nível hepático, aqui no fígado, ela aumenta a síntese de glicogênio, que a gente chama ali de glicogênese, ou seja, glico de glicogênio e gênese dessa formação. Então ela aumenta essa formação de glicogênio aqui dentro. E aqui tem uns pontos importantes.
calorias. Quando a gente não tem esse consumo calórico, esse consumo de proteínas, de lipídios, de carboidrato, a gente tem alguns outros hormônios que atuam nessa contrarregulação, que são hormônios importantíssimos para o nosso corpo, como por exemplo o glucagon, sendo produzido pelas células alfa-pancreáticas, ou seja, o nosso pâncreas produz nas células beta-pancreáticas a insulina, nas células alfa o glucagon. E o glucagon, ele tem uma ação muito importante no seu organismo, visto que ele contrarregula a insulina, ou seja, quando você consome menos calorias, está no estado de jejum, quem está atuando mais é o glucagon, porque ele chega aqui a nível hepático e fala: fígado, vamos fazer uma glicogenólise, libera a glicose pro pessoal aí, certo? A adrenalina atua principalmente quando você está fazendo um exercício, coisa do tipo, e você também está em jejum, ou seja, ela também vai aumentar essa glicogenólise, vai aumentar essa formação de substratos energéticos. E o cortisol também, que muita gente fala que é um vilão, mas na realidade ele é muito importante, principalmente pensando na gliconeogênese, para fornecer glicose para o nosso plasma. E agora que a gente entra no ponto mais importante desse vídeo, dessa microaulinha. Mas antes de tudo, eu quero que você se inscreva no canal, deixa aqui um like, deixa o seu comentário e, obviamente, se você for comprar alguma coisa na Growth e puder fortalecer meu trabalho, use o cupom THALES. Agora, num contexto de hipoglicemia, o que acontece, como eu falei para vocês? Bom, a hipoglicemia, como eu disse, a gente tem hormônios contrarregulando isso, como, por exemplo, o GH, o cortisol, o glucagon, porque a gente não pode ficar sem glicemia no nosso sangue, a gente precisa dessa glicose. Até porque o nosso cérebro e as nossas hemácias são altamente dependentes, nesse caso, dessa glicose. Então ela nunca pode ficar zerada. Mesmo que entra num processo de cetose, que começa a usar cetonas, a glicose não chega a zero em si. Isso porque ela é ainda importante. Por mais que o nosso cérebro tenha essa capacidade de adaptação, de num jejum de longo prazo, dessa ausência dessa glicose, começar a usar corpos cetônicos como energia. Agora as hemácias não. Mas qual que é o ponto mais importante aqui? O que pode induzir uma hipoglicemia? A causa mais comum e a mais preocupante de todas, que inclusive a ADA traz pra gente, pra quem não sabe, a ADA é a Associação de Diabetes Norte-Americana. O que eles trazem? O uso de insulina. Ou seja, esse uso de insulina exógeno bagunça aquele GLUT4 que eu falei pra vocês, que vai atuar lá no tecido adiposo e também no músculo, aumentando então mais esse GLUT4 a maior captação, reduzindo de forma muito drástica essa glicemia. E aí esses hormônios aqui tentam contrarregular isso, aumentando essa glicemia. Só que aí tem um ponto, como tem esse uso exógeno, às vezes o uso inadequado, coisa do tipo, esses hormônios não conseguem contrarregular. Então acaba que a pessoa fica com uma glicemia muito, muito baixa. Aí ela pode ter tremores, ela pode ter aquela boca ali mais adocicada, entre aspas, confusão mental, uma visão mais turva. E nesses casos a gente tem que colocar um consumo rápido de glicose. E até por isso, paciente diabético tipo 1, a gente tem que tomar bastante cuidado com eles, para não deixar com que esses carinhas tenham uma hipoglicemia, porque pode ser algo muito severo. Ele às vezes aplicou aqui, por exemplo, no abdômen, uma insulina rápida, só que ele não tinha nada para consumir. Esse paciente pode ir a óbito. Tanto que em ambiente hospitalar, o uso da insulina é algo muito finamente regulamentado. Não pode ser de qualquer jeito, o paciente fica em observação. Isso porque o cérebro e também as hemácias são muito dependentes dessa glicose. Ao aplicar, por exemplo, uma insulina, pode faltar energia para o neurônio. Faltando então essa glicose para o meu neurônio, eu posso ter uma neuroglicopenia. E essa ausência de glicose no meu neurônio vai causar tal condição. E essa condição, em casos mais severos, onde você não consegue corrigir aquilo, você pode levar esse indivíduo a coma, a convulsões e até mesmo ao óbito, que seria o cenário mais triste nesse caso. É até por isso que a insulina tem uma alta taxa de letalidade em quem não tem esse controle finamente regulado. Isso é algo muito importante, porque os neurônios são altamente dependentes disso. Uma morte cerebral é o fim de uma pessoa. E nesse ponto, várias coisas também podem estimular essa hipoglicemia, só que geralmente não em níveis tão severos e que a gente consegue corrigir tranquilamente. O primeiro deles, um jejum muito longo. Um jejum muito prolongado pode trazer uma certa hipoglicemia, principalmente em quem não está acostumado, mas não chega a ser num nível farmacológico, porque são mecanismos meio que um tanto quanto diferentes. Ou então a combinação do jejum com o exercício. Isso porque durante o exercício, estou aqui fazendo uma contração muscular, estou fazendo, sei lá, uma barra fixa, coisa do tipo, eu estou aumentando a captação de glicose pelo meu músculo, aumentando essa translocação desse GLUT4 para a membraninha da célula. Então eu também posso induzir uma hipoglicemia, só que obviamente, mais uma vez, não é tão severa quanto a medicamentosa. E também tem a questão do álcool, que aqui pode ser mais severa, porque a gente tem uma alteração da razão na GH, na demais. Caso vocês queiram, eu posso fazer uma aula só sobre o álcool, comenta aqui embaixo. Mas enfim, qual que é o ponto? Quando a gente pensa numa hipoglicemia, o efeito mais severo dela de maneira aguda é a nível cerebral, o que pode levar à morte nesse caso.
entendeu? Então eu espero que vocês tenham atendido. E se você quer, nesse caso, uma aula mais completa, se você quer aprender mais comigo, eu tenho a minha plataforma de ensinos, que é a Science Army, onde nesse caso, toda semana saem aulas novas, aulas com temas bem importantes, pertinentes e que pode fazer diferença para você, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas é isso, eu espero ter gostado desse vídeo, se inscreve no canal, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu like, sugestão de temas e um abração e até o próximo vídeo.